Olá, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os tipos de cliente, né? A cliente, ela sempre nos dá todas as informações, a cliente explica tudo. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Vamos aguardar agora todo mundo entrar. Vou colocar o título aqui pra gente. Fixar o assunto aqui. Olá, tudo bem? Já tô colocando, já vou fixar aqui o nosso assunto e a gente já começa. Prontinho, já fixei o comentário aqui. E vamos lá, né? A gente fez uma sequência de postagens esses dias sobre os tipos de cliente, né? E tem uma coisa que quando todo mundo começa a trabalhar, é meio que unânime, né? Todo mundo fala a mesma coisa. A gente muitas vezes é muito preparado para a parte técnica, né? Então a gente sabe muito bem qual recurso escolher, a gente sabe muito bem avaliar, a gente sabe muito bem executar, muito bem fazer o tratamento. Só que por trás de toda o nosso trabalho, existe toda uma situação que acontece que a gente precisa estar preparada. E normalmente são situações que a gente não aprende, né? Que não tem um curso voltado para isso, que a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende nos cursos que a gente faz. Então eu selecionei essas principais coisas e a gente vai fazer essa sequência de live toda segunda-feira e a gente vai abordar muito esses temas do que não é falado pra gente, do que não é ensinado, né? Porque a parte técnica a gente domina bem. Agora o que todo mundo fala, é difícil lidar com as pessoas, né? Como lidar com as pessoas? E eu comecei a ter um pouco mais essa visão, eu comecei a aprender um pouco mais isso quando eu percebi que eu precisava sair do operacional, né? Então a gente não tem noção do trabalho que a gente faz quando a gente não está atendendo, porque na nossa cabeça a gente só trabalha aquelas horas de atendimento que a gente tem, né? Só que todo o tempo no WhatsApp, todo o tempo no planejamento, na organização é trabalho. E normalmente a gente não costuma computar isso como trabalho, né? E aí a gente acaba não tendo tempo de estudar sobre as outras coisas que a gente precisa para executar bem o nosso trabalho, para atender bem a nossa paciente. Porque atender bem vai muito além do atendimento, do procedimento que a gente está fazendo, tá? E aí hoje a gente vai falar sobre os tipos de clientes, tá? A partir do momento que a gente identifica o tipo da nossa cliente, a forma como a gente vai conduzir aquela avaliação, a forma como a gente vai conduzir o atendimento dessa cliente vai ser completamente diferente do que as outras clientes, né? Cada cliente é única, então mesmo no momento da avaliação, mesmo na hora de traçar uma conduta e até mesmo na hora de conversar com essa cliente, a maneira de conduzir uma avaliação vai ser diferente, tá? Então eu fiz o resuminho aqui dos tipos de cliente, né, pra não esquecer nenhum. E aí vamos começar pelos clientes que têm autoestima baixa,
tá? Eu gosto muito de comentar sobre esses tipos de cliente, porque é o tipo de cliente que vai frustrar a gente enquanto profissional, porque a gente sempre quer apresentar, obviamente, o resultado para o nosso cliente e a gente fica muito feliz quando isso acontece. Só que o cliente que tem uma autoestima baixa, ele nunca vai conseguir perceber esse resultado. Mesmo que a gente mostre foto, a gente mostre a perimetria dele. Nossa, olha, você reduziu tantos centímetros, olha a diferença que deu aqui no abdômen. Olha aqui, ó, você estava pesando tanto, você tá 3, 5 quilos mais magra. Então, olha como melhorou. Ah, eu não consigo ver. O cliente, ele sempre vai falar isso. Eu não consigo ver. Tá? A Gra já concordou aí, pra ela é o pior. E realmente é o pior, por quê? Porque é o que vai deixar a gente frustrada. Porque a gente fez de tudo ali, a gente tá conseguindo ver o resultado, a gente mostra pro paciente, ele não consegue ver, tá? Então esse cliente, ele tem uma baixa autoestima, né? Realmente é muito difícil lidar com esse cliente. Então o que a gente tem que fazer? Sempre tá motivando esse cliente, sempre tá fazendo elogio verdadeiro para ele mesmo, né? É importante que o elogio seja verdadeiro, tá, gente? Não pode soar nada como falsidade. Então, emitir mesmo ali a sua opinião sobre aquela queixa que ele tá falando, sobre, né, sobre o resultado que teve. Aí a Mari também concordando, o cliente que desgasta. Realmente é um cliente que cansa a gente, né, por causa disso. E aí sempre é importante estar fazendo isso. E uma dica que eu dou pra vocês: nunca aponte uma coisa que esse cliente ainda não viu. Então, por exemplo, ele tem uma queixa X, e aí você aponta um outro problema ali que ele ainda não percebeu, tá? Nunca faça isso nesse cliente que tem a baixa autoestima. Porque aí ele vai ficar mais incomodado ainda, ele vai reclamar mais, e aí vai ficando mais difícil pra gente, tá? Aí tem também... Oi, Lu! Aí tem também, nessa de baixa autoestima, entra também as pessoas que têm um pouquinho de depressão, tá? Eles se enquadram aqui. Então são pessoas que aí vocês podem observar, né? As pessoas depressivas, as pessoas que têm uma baixa estima alta, elas não percebem o resultado, elas não falam pra vocês do resultado, né? Mesmo quando a gente mostra, elas não conseguem perceber. Mas é aquele tipo de cliente que ele continua fazendo tratamento, né? Então, de uma certa forma, ele percebeu o benefício daquele tratamento pra ele, né? Por mais que ele não tá conseguindo ver o resultado, ele tá percebendo alguma coisa, porque ele continua fazendo o tratamento. Então, se ele não tivesse observando nada, ele não continuaria o tratamento, né? Então, o que é importante mesmo é vocês identificarem esse cliente e vocês não se frustrarem quando ele falar que não deu resultado, tá bom? Agora vamos para o outro tipo de cliente, né? O nosso segundo tipo de cliente que eu separei aqui, que é o cliente indeciso. O cliente indeciso, ele tem a dificuldade em relatar uma queixa principal, né? O cliente que eu falo que é pro Drenacryl, porque quando a gente pergunta o que incomoda, ele fala tudo, né? Eu não falo isso do Drenacryl. O Drenacryl é para aquele cliente que fala que tudo incomoda. Então, o cliente indeciso, ele tem essa dificuldade, né, de observar alguma coisa que está incomodando mais, ele tem essa dificuldade de encontrar a queixa principal dele, ele tem a dificuldade de escolher o tratamento, então você propõe ali os tratamentos para ele tem dificuldade de escolher, né, ele tem dificuldade de escolher o horário. Então ele fica muito indeciso em relação a tudo, né? O que a gente tem que fazer com esse cliente? A gente tem que sempre ser o mais clara possível e não dar muitas opções para esse cliente.
Ah, eu tenho uma queixa de gordura localizada. Né? Você já conversou com esse cliente, já percebeu algumas características dele, algumas coisas que ele já falou pra vocês, de tratamento anterior, de tudo. Então, eu tenho medo de agulha, eu não gosto de agulha. Então, tipo, nem ofereça um tratamento que tenha agulha, né? Porque ele já te falou que ele não gosta. Então, selecione poucas opções para apresentar para ele. Olha, então para gordura localizada eu tenho esse e esse tratamento. Esse é assim, esse é assado, né? De maneira muito simples. E aí na hora de agendar um horário também, não passe para ele muitas opções de horário. Eu costumo perguntar para o cliente, né? Qual é o dia e horário que é melhor para você? Esse cliente ele não consegue responder isso. Né? Ele não consegue nem responder o dia e horário que é melhor para ele. Então veja lá na sua agenda uma opção de manhã e uma opção à tarde e passa para o cliente, tá? Sempre passar o mínimo de informação possível, porque senão vai ficar mais difícil na hora dele decidir, né? E você vai deixar esse cliente confuso, que é o próximo cliente que a gente vai falar, né? O cliente confuso, ele normalmente, mais ou menos, ele sabe o que ele quer fazer, né? Ele sabe ali mais ou menos qual que é a queixa dele, ele sabe mais ou menos o tratamento que ele quer fazer. Porém, com esse excesso de recursos que a gente tem hoje, com essa variedade grande de tratamentos que a gente tem, esse paciente se confunde, né? E aí ele fica indeciso, porque ele não sabe qual ele quer fazer, né? Ele fica muito perdido ali nesse monte de informação que a gente tem. E aí eu falo pra vocês que nós profissionais também ficamos perdidos, né? Nesse monte de informação que tem. A gente também fica confuso na hora da gente escolher os cursos, escolher os aparelhos, escolher o que comprar, porque realmente tem muita oferta, né? Muita opção. Então é super normal a gente ficar confuso. Só que aí o paciente confuso, ele nunca vai lembrar o nome do tratamento que ele fez. Então é aquele paciente que vai te mandar mensagem: ai, como é mesmo aquele tratamento que eu fiz? Né? E quando você fala, vamos fazer tal procedimento, ele, qual é esse mesmo? Esse é aquele assim, esse é aquele assado. Teve até um dia que eu coloquei nos stories, né? Eu coloquei o nome do procedimento e a forma como o paciente chama, né? Então, criofrequência é aquele geladinho, plasma é aquele que dói, multishape é aquele que suga, né? Tipo TNS mesmo, né? Convencional da fisioterapia, é o choquinho. Então, a gente tem que usar esses termos mesmo que o paciente entende. Eu não vejo problema nisso, né? Porque a gente vai estar conversando com um paciente, uma pessoa que é leiga nesse assunto. Então eu particularmente, eu sei que tem alguns profissionais que condenam, né? Mas eu particularmente não vejo problema nenhum, porque a gente tem que falar o que o paciente entende. A gente tem que usar a linguagem que o paciente vai entender. Se é assim que ele entende, se é assim que ele memorizou, não vejo problema nenhum da gente continuar usando a forma como ele entende que seja o aparelho, tá? Então, com esse paciente confuso, a gente vai sim usar esse tipo de linguagem para ele entender o que a gente está falando, ele entender o procedimento que a gente está falando, né? E aí também a gente tem que ser muito clara na hora de falar o dia, o horário, né? Então, de preferência, escrever todas as informações, né? Então, escrever o tratamento que a gente vai fazer, escrever o dia e o horário do agendamento do paciente, né? Então, o que a gente vai colocar lá? Fulano de tal tá agendado na terça-feira, na segunda-feira, dia 22, tal hora, né? E sempre assim, 8 horas da manhã ou às 20 horas, tá? Então, sempre o mais claro possível, porque também acontece muita confusão de horário dessa forma. É 7 da manhã ou é 7 da noite, né? Então, tenha essa clareza
na hora de passar a informação pro paciente. Oi, Leila. Oi, Netão. Lavínia também acabou de chegar. Obrigada a todo mundo. E aí vão concordando aí comigo se vocês concordam com essas características de pacientes que eu tô falando, tá bom? E aí o paciente apressado, né? Eu tenho várias pacientes apressadas. Eu acho que a maioria das minhas pacientes são as apressadas. Eu valorizo muito as pacientes apressadas, porque são aquelas pacientes que normalmente são muito ocupadas e que mesmo assim ela tá reservando um tempo dela ali para estar ali com a gente na sessão, né? Então, por mais que ela seja apressada, por mais que ela seja ocupada, né, ela tá dando uma prioridade do dia dela para fazer aquela sessão. Então eu não fico brava com as pacientes apressadas, eu entendo, até porque eu sou uma paciente apressada também, né? Então, a paciente apressada é aquela que vai chegar atrasada, às vezes ela vai precisar sair um pouquinho mais cedo e no momento da sessão ela vai ficar no celular. Então ela vai aproveitar aquele momento ali para responder mensagens, para fazer alguma coisa ali que ela precisa fazer. Então, com essas pacientes, a gente precisa respeitar isso, né? Então, a gente não vai querer forçar ali, vamos aproveitar esse momento para fazer um relaxamento, né? A gente não vai poder forçar essa situação com essa paciente, a gente vai precisar deixar ela com o celular, porque se ela ficar sem o celular, ela vai ficar ansiosa, porque ela vai ficar pensando em 1000 coisas que ela tem que resolver, né? Então, a gente precisa respeitar isso. Claro que vai ter dias que ela vai querer aproveitar a sessão para se desligar, vai. Aí a gente observa o sinal dela ali e respeita, né? Isso também é muito importante. A gente observar como a cliente está no dia e respeitar aquele momento dela, né? Porque a cliente, ela vai sinalizar o que ela tá precisando, o que ela quer, né? E a gente precisa ir captando esses sinais e observando isso, né? Para essas clientes apressadas, eu acho que um ponto muito importante que eu observo por exemplo, uma dificuldade que eu tenho, tá? Que eu percebo, não é uma dificuldade minha, mas é uma dificuldade que eu percebo na maioria das pessoas. As pessoas têm dificuldade de ir até a clínica para avaliação. Elas acham a avaliação perca de tempo, né? Elas querem ir para ter o orçamento de quanto vai ficar o tratamento e tal. Mas a avaliação em si, né? Aquele passo a passo que a gente aprendeu na faculdade, né? De queixa principal, inspeção, exame físico, palpação, pararararará, as clientes têm uma certa resistência, uma certa dificuldade, né? Não sei se é porque elas não querem que a gente elas não querem ter uma pessoa ali apontando os defeitos dela, né? Mas eu percebo uma certa dificuldade nisso. E essa dificuldade, ela acaba sendo maior com as clientes apressadas. Por quê? Porque essas clientes apressadas, elas são práticas, elas precisam otimizar o tempo delas. Então, na cliente apressada, não adianta você querer marcar uma avaliação para depois marcar a sessão. A gente precisa tentar conciliar ali a avaliação no dia da sessão. Diferente, por exemplo, da cliente indecisa. A cliente indecisa, ela precisa da avaliação. Tá? Ela vai se decidir fazer o tratamento depois. Se você já marca a avaliação, já marca a sessão no mesmo dia e já quer começar logo, essa cliente vai se sentir pressionada, tá? Ela não vai ficar confortável. Porque a indecisa, a gente vai agendar a avaliação, ela vai na avaliação, depois a gente vai explicar tudo pra ela ali, depois ela ainda vai ligar pra gente para tirar mais dúvidas, para confirmar o que a gente falou e depois ela vai marcar. Então é uma cliente que a gente não pode pressionar, a gente tem que respeitar o tempo dela, deixar ela no tempo dela. Agora, se a gente tiver a mesma conduta que a gente tem com essa cliente indecisa,
que exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo. Se a gente tiver essa mesma conduta com a paciente apressada, a gente vai perder essa paciente rapidinho, tá? Porque ela não vai ter paciência para todo esse passo a passo que a gente faz com a cliente indecisa, tá? Então, por isso a importância de reconhecer os tipos de cliente e aí conduzir da forma que for melhor para aquele tipo, né? Na cliente apressada, uma dica que eu dou é essa, né? Então, assim, colha o máximo de informação possível no WhatsApp, pela conversa no WhatsApp, no telefone, enfim, né? Obtenha ali o máximo de informação que vocês conseguem obter. E aí, no dia da avaliação mesmo, faça ali um exame físico, né, de forma mais rápida, né, mas sem perder qualidade, né, e sem perder a certeza, a segurança de vocês para dar o diagnóstico. Só que aí vocês vão ter que ter um raciocínio mais rápido, né? Vocês vão ter que já ver ali o diagnóstico e já traçar a conduta meio que rápido, né? E aí já iniciar o tratamento naquele dia, tá? Quando eu trabalhava sozinha, o que eu fazia? Eu obtinha o máximo de informações pelo telefone. A hora que a cliente chegava, eu fazia o exame físico de maneira mais rápida e já colocava a cliente na maca, né? Porque o nosso forte aqui é a drenagem linfática. Então eu já colocava a cliente na maca, já começava a fazer a drenagem e ali durante a sessão eu ia colhendo mais informações, tá? Eu fazia desse jeito. Hoje, como eu tenho as meninas que fazem a drenagem, então o que eu procuro fazer? Que a gente tá com um pouco de dificuldade nisso agora, né? Pela demanda da agenda delas. Mas o que a gente procura fazer quando possível? É conciliar o horário, né? Pra dar certo, da pessoa fazer a avaliação comigo e depois já iniciar a sessão com elas, né? Então, quando possível, a gente tenta fazer dessa forma, tá? E para essa cliente apressada, a gente também vai ter que oferecer tratamentos, né? Oferecer opções. A gente vai precisar ter recursos que ofereça resultados mais rápidos. Por quê? Essa cliente apressada, ela não vai ser aquela cliente que vai ter disponibilidade para ir 2, 3 vezes por semana na clínica para fazer o tratamento, né? Então não adianta a gente traçar aqueles planos de tratamento que a gente tinha lá antigamente, né? Que precisa de mais sessões. Então a gente vai precisar otimizar mais a sessão dela. Então a gente vai precisar oferecer o quê? A criofrequência. A criofrequência é uma ótima opção para cliente apressada, né? Porque a gente pode fazer essa frequência de uma vez por mês, né? Sem problema nenhum. E essa cliente vai uma vez por mês só na clínica, né? Então é uma opção que agrada muito as clientes apressadas, né? Porque elas não têm aquele compromisso de ir 2, 3 vezes por semana na clínica. E aqui, né, como eu não trabalho sozinha, então a gente até faz, por exemplo, assim, uma sessão facial e uma sessão corporal no mesmo dia, no mesmo horário, né? Então a gente otimiza muito a sessão dessa forma também, tá? Pra gente conseguir, pra gente atender a necessidade da cliente de uma maneira prática e que fique tranquilo pra ela, tá? Opa, caí aqui, gente. Quase caí. E o cliente negociador? Né, o cliente negociador, tenho certeza que vocês já tiveram e sempre tem aí um cliente negociador. É aquela pessoa que vai pedir desconto, né? O cliente negociador sempre vai estar pedindo desconto para vocês. Só que tem algumas pessoas que têm mania de pedir desconto. Então, não necessariamente a pessoa quer o desconto em dinheiro, tá? Não necessariamente é isso. O cliente negociador, ele precisa perceber os benefícios que ele vai estar tendo naquele tratamento, tá? E você precisa mostrar isso pra ele. Agora, se você quiser, ai, Priscila, eu não tenho muito essa paciência e tal. Então, o que você pode fazer?
a gente pode até falar qualquer dia de cálculo de preço, né, de sessão, porque a gente acaba não calculando o valor real da nossa sessão, a gente acaba seguindo o preço de mercado, né? É bem isso que acontece, só que às vezes a tua despesa não é igual à despesa da clínica da esquina da sua clínica, né? Então você não pode cobrar um valor similar a ela, porque senão você não vai estar tendo lucro, tá? E aí a gente, obviamente, se a gente trabalha, a gente precisa ter lucro e não tem nada de errado nisso, certo? Só que muitas vezes a gente nem sabe o nosso lucro. Mas enfim, fiz só um parêntese para explicar o quê? Que se você quiser, você pode colocar um pouco a mais o valor da sua sessão, né? E aí, quando o cliente negociador pedir o desconto, ou se você já quiser fazer isso com todos os clientes, você faz, né? Então, tem muita gente que faz isso, coloca o preço da sessão avulsa e coloca o pacote, a sessão mais barata. A gente vai falar do pacote depois também, eu acho que na semana que vem, tá? Então, você pode ali, aumenta um pouquinho a sua margem de lucro e depois você dá o desconto. Essa é uma opção. Eu particularmente não gosto, tá? Eu trabalho com o meu preço mínimo, né, ali, necessário, e aí eu não consigo mexer nesse preço, porque o meu preço ele já é um preço bem acessível e um preço até, algumas vezes até baixo, né? Então eu não trabalho com desconto de dinheiro. O que eu falo? Eu mostro o benefício, o valor para o paciente, tá? O valor do tratamento. Por quê? Ó, eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Às vezes, você falar que sua sessão é sessão de 1 hora, já é um diferencial do seu tratamento. Por quê? Porque tem muitas profissionais que a sessão é meia hora, né? Olha, então, a minha sessão é de 1 hora. Se for necessário, eu também consigo acrescentar o vácuo, consigo acrescentar algum outro aparelho que seja esses recursos mais simples que a gente tem na clínica, tá? Um outro exemplo, né? Limpeza de pele. Quantas pessoas já fizeram limpeza de pele e não teve extração, né? As pessoas fazem só a higienização, esfoliação, finaliza e chama isso de limpeza de pele, né? O que a gente entende como limpeza de pele? Quando existe a remoção, quando existe a extração dos cravinhos, né? Então isso também é importante ser falado. Olha, limpeza de pele, mas eu vou usar tal recurso e a gente vai fazer a extração dos seus cravinhos, né? Quantas vezes a pessoa foi fazer uma limpeza de pele e falou, nossa, no outro lugar que eu fiz, não fizeram nem metade dos procedimentos que você tá fazendo, né? Porque a pessoa fez aquela limpeza de pele superficial, aquela limpeza de pele simples, sem a extração, né? E aí, a pessoa tá errada? Não tá errada, é só problema de nomenclatura. O que a gente entende pela limpeza e o que de repente a outra pessoa entende pela limpeza, né? Então eu lembro quando eu dei aula na TecMed, a gente chamava de limpeza de pele superficial aquela que não tinha extração e limpeza de pele profunda aquela que tinha extração. Então são nomenclaturas, né, muito parecidas. Então também não tem nada de errado nisso. Só que a gente só precisa explicar isso para o paciente, né? Então, olha, eu vou fazer um peeling de diamante, vou finalizar com uma máscara de vitamina C, né? Vamos fazer a radiofrequência no seu rosto. Só que no nosso tratamento do rosto, a gente também vai tratar pescoço e colo, né? Então, eu vou tratar o seu pescoço e o seu colo, não vou cobrar nada mais por isso, né? Então, isso também é uma forma do cliente perceber que ele tá recebendo alguma coisa a mais do que ele já estava imaginando, né? Do que seria a sessão. Então, também é muito importante a gente verbalizar como é feita a sessão, né? Porque às vezes o que tá na cabeça dele não é a mesma coisa que tá na nossa. O que tá na nossa, às vezes é tão simples e tão corriqueiro pra gente que a gente acaba não valorizando e acaba não explicando isso pro cliente, não verbaliza isso pro cliente, tá? Então você
explicando o que você faz, você já vai estar oferecendo algo a mais para esse cliente, que é o que ele tá precisando, o que ele tá querendo. Não é necessariamente o desconto em dinheiro em si, tá? Alguma dúvida do cliente negociador? A Gabi chegou aí para confirmar que eu sou a cliente apressada. E o cliente decidido? O cliente decidido, particularmente, é o cliente que eu tenho mais dificuldade em lidar, tá? Particularmente é a minha dificuldade maior. Por quê? O cliente decidido, antes de consultar você, ele já consultou o Google, né? Então é aquele cliente que ele sabe o que ele tem e ele já escolheu o procedimento que ele vai fazer. E normalmente ele não está aberto a mudanças, tá? Porque existe muito cliente que faz isso, que vai pro Google, que vê no Instagram, enfim, e que aí chega pedindo tratamento. Só que a partir do momento que a gente explica para ele qual é o diagnóstico dele, qual é o melhor tratamento para ele, ele acata o que a gente falou. Mas esse decidido que eu coloquei aqui é aquele que ele vai ter resistência em acatar o que a gente está orientando ele, né? Por quê? Porque ele já se decidiu, então ele não quer mudar de opinião, né? Porque na cabeça dele já tá tudo certo, já tá tudo decidido, ele não quer alterar isso. Então a gente tem que ter muito jogo de cintura, muito cuidado, né? Porque a gente vai precisar explicar para esse cliente que aquela escolha dele, né, em algumas situações, não está correta. Por quê? Em algumas situações, a gente precisa ceder um pouco pro lado do paciente, tá? Isso daí é fato. A gente precisa ter esse jogo de cintura e algumas vezes ceder pro lado do paciente. Só que tem outras situações que vai contra a nossa ética ceder pro lado do paciente. Por quê? Porque às vezes esse paciente ele tá querendo um recurso que tem uma contraindicação para ele, né? Às vezes ele tem um melasma, ele quer fazer alguma coisa que vai piorar aquele melasma, ou às vezes a gente sabe que esse paciente ele não tem os cuidados que ele deveria ter pro melasma e aquele não seria a melhor opção, né? Às vezes a gente sabe, por exemplo, o paciente quer fazer a ultracaptação. A gente sabe que esse paciente tem gordura no fígado e isso vai comprometer a saúde dele. A gente não pode fazer, né? Então, eu aconselho vocês a tentar explicar para ele, né, que existem recursos que sejam muito parecidos com aquele que ele está pedindo e que para ele seria melhor. E explicar o porquê ele não poderia fazer aquele, né? Porque quem é autoridade no assunto é você. Quem tem o conhecimento é você, né? Então, o paciente ele precisa estar passivo à sua opinião profissional. Lembra daquele outro post que eu fiz sobre a diferença de paciente e cliente? Né? O paciente ele precisa estar passivo à nossa opinião profissional. Então, a gente precisa explicar para ele, né? A gente não pode ter preguiça, né, na hora de explicar, tem que dar uma aula para o paciente mesmo e tentar fazer ele entender que um outro recurso vai ter esse mesmo resultado que ele quer, porém sem comprometer a saúde dele, né? Então a gente vai ter que fazer essa troca com esse cliente, né? A gente não vai ter que convencer esse cliente a mudar de opinião, não é isso, a gente só vai dar a orientação de que aquele não é a melhor opção para ele naquele momento e explicar o porquê, né? Só que a gente tem que ter muito embasamento para isso, tá? A gente tem que ter muito embasamento. E é um tipo de paciente que pode acontecer, né? Que mesmo a gente explicando tudo isso, mesmo a gente tendo muito embasamento, é um tipo de paciente que talvez não vai fechar o tratamento com a gente, tá? Por quê? Porque ele estava decidido a fazer o que você não quis fazer, né? E aí, ele é um cliente que você vai, entre aspas, perder, tá? Eu nunca falo que a gente perde cliente, porque de fato a gente não perde, né? A gente sendo honesta, a gente respeitando a ética, a gente, obviamente, que a gente nunca vai perder ninguém, tá?
Porque esse cliente, ele vai, uma hora mais cedo ou mais tarde, ele vai reconhecer que você estava fazendo aquilo pro bem dele, né? Que você queria o melhor para ele. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber isso, né? Então, a gente nunca perde cliente. Mas, num primeiro momento ali, pode ser que esse cliente não feche o tratamento com você. E aí é a mesma coisa do cliente de baixa autoestima que não vai estar vendo resultado. Você não pode se frustrar com isso, tá? Você tem que ficar tranquila que você fez o seu papel de profissional de orientar aquele cliente. Errado seria se você tivesse atendido aquele cliente e feito um procedimento que não era correto, tá? Então também não fiquem frustradas com isso, que é uma coisa que é natural acontecer, né? Pode acontecer e a gente precisa respeitar. E o último tipo de cliente que eu deixei por último, que é o cliente ansioso, né? Quem são os clientes ansiosos? São aqueles clientes que chegam com o gorrinho do Papai Noel, né? Aqueles clientes que chegam lá na clínica em dezembro, que chega com a mala pronta, já tá de biquíni, já fez o bronzeamento lá, né? Pra ir pra praia. Normalmente esses são os clientes ansiosos, né? São os clientes que eles vão buscar o tratamento nas vésperas de uma viagem, nas vésperas, né, no final do ano, que eu não sei o que acontece, até já fiz vídeo sobre isso, falando sobre isso, né? Que no final do ano parece que as pessoas têm uma motivação maior a buscar tratamento e não dar continuidade nisso depois, né? Então, são essas clientes, tá? Essas clientes ansiosas, elas são agitadas e impacientes. Então, elas querem o horário aquele dia, né? Aquele dia, aquela hora. Se você não tiver, também é o cliente que vai buscar outra clínica, né? Então, é aquela cliente que, de repente, assim, ó, ela te mandou, eu não sei se vocês são função operacional e secretária também, né? Eu tenho essa função. Então, a gente tem o WhatsApp da clínica, mas muitos pacientes mandam um WhatsApp no meu celular. E quando eu tô em atendimento, dependendo do dia, eu demoro para responder, ou demoro para retornar. Normalmente o paciente ansioso, ele não manda o WhatsApp, ele já liga, tá? E aí, quando você vai retornar a ligação desse paciente, muitas vezes ele já tá sentado em outra clínica, já fazendo avaliação ou já começou o tratamento em outra clínica, tá? Isso daí também é muito comum acontecer. E aí, não fiquem chateadas também. Nossa, se eu tivesse respondido, se eu tivesse atendido a ligação, não, tá? Não se culpe, porque é o perfil do cliente, tá? É o perfil dele. Não fiquem chateadas com isso também. É uma coisa super normal de acontecer, tá? Super normal. E aí, uma dica importante, né, para esse tipo de cliente é a gente não entrar na ansiedade dele. Porque se a gente entra na ansiedade desse paciente ansioso, obviamente que a gente vai ser os mais prejudicados, né? Porque eu preciso atender o telefone, eu preciso responder esse WhatsApp logo, senão eu vou perder esse cliente. Tá, só que aí você deixa de dar atenção pro cliente que tá ali com você para dar atenção para um cliente que é um cliente que a chance dele fechar o tratamento com você é pequena, né? E a chance dele dar continuidade nesse tratamento é menor ainda, tá? Então, muitas vezes você deixa de dar atenção para o paciente que tá ali, né? Você não respeita o momento daquele paciente que tá ali com você para dar atenção para um paciente que a chance dele dar sequência num tratamento é muito pequena, né? Então, é um tipo de paciente que a gente não pode se deixar envolver pela ansiedade dele, tá? É aquele paciente que vai chegar agitado, ele já vai deixar a gente agitada, né? Ele vai ter essa pressa do resultado, como eu comentei com vocês. Então, ele vai estar muito acelerado e isso daí é meio que automático, né? Principalmente quem já é um pouquinho ansiosa, a gente fica ansiosa também, a gente acelera também com esse tipo de paciente. E aí, é um paciente
Ah lá, ó, o paciente ansioso chegou, ó. Dá atenção pra mim, me emagrece. Eu dou atenção pra você. Você tem que vir pra Rio Preto passear. Vem passear que eu faço um intensivão com você. Que é o que a gente faz com o paciente ansioso. Então, quando é possível, né? Quando tem espaço na nossa agenda, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode oferecer para esse paciente ansioso? Um intensivão. Ó, então tá, você vai viajar daqui 15 dias, qual a tua disponibilidade de tempo? Você consegue vir todo dia aqui pra clínica? Né? Então vamos fazer um plano de tratamento, que é um intensivão, pra gente conseguir o máximo de resultado possível, né? E aí sai da clínica, ainda vai correr e caminhar, certo? Porque pra ter resultado completo, precisa da atividade física. Então, são essas opções que a gente precisa fazer. Agora, por exemplo, se a gente tem essa mesma atitude com um paciente negociador que quer o desconto, com um paciente indeciso, esses pacientes vão achar, nossa, eu fui lá naquela profissional, ela já me ofereceu um monte de sessão e o paciente já ofereceu um monte de sessão e ela quer tirar meu dinheiro. Né? Não achei correto o que ela fez, porque eu acho que ela só quer tirar meu dinheiro, né? O outro tipo de paciente não vai receber bem essa oferta, né? Agora o paciente ansioso vai, né? Se você propõe ali pro paciente ansioso sessão uma vez por mês, a viagem dele é dali 15 dias, né? Então ele não vai aceitar, vocês não vão estar na mesma sintonia, né? E é o que o Edgar falou, o paciente paga por isso, né? Então o paciente, ele quer um resultado em 15 dias, ele precisa pagar por isso. E a gente precisa ter opções para oferecer, né? Claro que dentro da nossa possibilidade de agenda, porque eu entendo que nem sempre a gente tem essa disponibilidade para atender esse paciente, né? Que vai chegar de última hora e já precisa começar a fazer o tratamento ontem, né? Então nem sempre isso é possível. Mas quando for possível, eu acho super válido a gente ter opções para oferecer para esse paciente. E aí, para esse paciente, a criofrequência também é uma boa, né? Porque uma sessão da criofrequência dá um resultado rápido, né? E o cliente já vai ficar satisfeito ali com aquela sessão, tá? E independente do tipo de paciente, né? Independente do tipo, para todos eles a gente vai precisar dar muita atenção, ouvir esse paciente, né? Respeitar esse paciente, respeitar o perfil dele e entender a expectativa dele, tá? Independente se ele é ansioso, se ele tem uma baixa autoestima, se ele é indeciso, se ele é apressado, é o negociador, o ansioso, independente do tipo de paciente, a gente precisa ouvir esse paciente e entender o que esse paciente precisa, tá? Então, é uma coisa que exige um pouco de experiência, exige um pouco de você ser observadora, né? E exige você captar os sinais, né? O cliente, ele vai falar, tá? A gente precisa estar atenta para observar o que ele vai falar e para registrar o que ele vai falar, né? Vocês querem um exemplo maior, assim? Na ficha de avaliação, a gente sempre vai perguntar se esse paciente já fez algum tratamento estético anterior. Isso daí a gente sempre pergunta. E aí ele vai te falar, né, se ele já fez, ele vai te contar o porquê ele parou de fazer. E aí, o que é o mais importante dessa informação? O porquê ele parou de fazer. Se vocês conseguirem aprender com todos os pacientes que vocês avaliarem, se vocês conseguirem escutar e aprender o motivo que fez com que ele parasse o tratamento na outra clínica, vocês já vão sair na frente de muitos profissionais. Por quê? Porque vocês não vão cometer o mesmo erro que aquele profissional que ele deixou de ir cometeu, né? E vocês não vão cometer, obviamente, aquele erro com ele e com os outros pacientes, né? Porque se é uma coisa que incomodou ele, provavelmente vai incomodar mais paciente, né? Então, o campeão, né? O campeão é uso de celular durante a sessão,
o campeão. Então, eu ia lá, eu fiz durante muitos anos com a fulana, até nem queria parar, ela era muito boa, só que durante a sessão ela ficava no celular, então ela não estava dando atenção pra mim, ela estava no celular. Isso daí é o campeão, né? Ou o profissional que de repente, porque a gente acaba tendo uma relação muito estreita com os nossos pacientes, né? A gente fica muito próxima deles. E os pacientes, eles vão ver a gente como amiga deles. E aí, às vezes, né, muitas situações, essa relação fica confusa. E a gente também vê os pacientes como amigos, né? Porque tantos anos ali de convivência, é muito natural acontecer isso. Só que, às vezes, o profissional, ele usa daquele momento para reclamar e para contar um monte de problema pro paciente. E o paciente, ele tá ali para esquecer os problemas que ele já tem, ele não quer saber de mais problema, né? E aí, quando essa relação fica confusa, muitas vezes o paciente também deixa de fazer o procedimento, né? Ou uma outra coisa que também é muito comum. O paciente, ele combinou fazer drenagem linfática, por exemplo, né? Só que aí você pegou e usou o horário do paciente para atender outro paciente e colocou corrente russa nele, para dar tempo de você atender os dois, né? Não foi isso que foi combinado, né? Então o paciente, ele vai se sentir lesado também, né? Quando o que foi combinado não foi cumprido e você acabou fazendo ali por ser mais conveniente para você, né? Então tudo que a gente combina, tudo que a gente propõe para o paciente precisa ser cumprido, tá? E aí, muito atenta a todas essas situações, a todos esses tipos de cliente, a forma de lidar com cada um deles e as características individuais de cada um deles, tá? Então, a gente vai conduzir cada pessoa, cada tipo de cliente, a gente vai conduzir de uma forma diferente, tá? Isso daí é super normal e quem consegue isso já vai sair na frente também, tá? Então, tarefa de casa: identificar o tipo de cliente, né? Cada cliente que vocês têm, cada cliente que entra em contato, já identifica qual que é o tipo dele, tá? Isso daí é uma tarefinha. E a outra tarefinha, anotarem, né? Nossa, vamos ver as pacientes que eu avaliei semana passada, né? Que eu perguntei se elas já faziam um tratamento estético anterior. Por que ela parou? Né? E aí também começa a anotar, tá? E faz essa anotação. Por que a cliente parou o tratamento? Tá? E anotem. Vocês vão ter muitas informações só com essas anotações que vocês vão fazer, tá? E eu vou preparar também um e-book, né, de um resumão para vocês. E daqui a pouquinho também já vai ter uma postagem com um resumo de como lidar com cada um desses clientes no feed aqui do Instagram, tá bom? Um resuminho de como lidar com cada um deles. E a semana que vem, o que vocês acham do tema, né? Das 10 sessões. A gente falar sobre o número mágico das 10 sessões, né? Quando é viável fazer o pacote das 10 sessões, quando não é viável. O que vocês acham desse tema? Aí a gente já deixa combinado para segunda que vem, meio-dia, a gente falar sobre isso. Comentem aí pra mim, coloquem um joinha se vocês concordam com esse tema e eu já faço ele pra semana que vem. Gostaria de agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que já passou por aqui. A live, se Deus quiser, vou conseguir salvar ela, não vai acontecer problema nenhum aqui no Instagram. E aí eu também já vou subir ela pro YouTube, tá? Gosto muito de assistir no YouTube porque a gente aumenta a velocidade e acaba otimizando mais o tempo, tá bom? Então, boa semana para todos vocês e fiquem atentos à postagem daqui a pouquinho, que aí vai ser o resumo de como lidar com cada tipo de cliente, tá bom? E aí, quem chegou agora, assista desde o começo depois no IGTV ou lá no YouTube, tá? No YouTube é canal Priscila Long. Um beijo pra vocês, muito obrigada e até segunda, mesmo horário.